realmente não sei quando vai vir alguma mensagem canalizada sobre ou algum assunto que eu deva falar a respeito, falar sobre. É uma coisa que somente vem e aí eu sinto e eu preciso exponenciar, né? Preciso compartilhar. Inclusive tenho recebido muitos insights da minha guiança de que eu preciso compartilhar, exponenciar, colocar para o outro, a serviço. E aí eu fiquei pensando várias vezes, mas de que maneira a vida ela vai nos apresentando as ferramentas, ou como, quando, cotidianamente, seja em formato de uma conversa, seja em formato de gravar um vídeo, ou enfim. Essas são as ditas sincronicidades, né? Um dos terceiros, uma frase que eu tenho especificamente pra mim, e eu realmente aplico na minha vida e tenho aplicado, são os 3 elementos, né? O terceiro elemento é a percepção. Então a gente sempre costuma pedir, porém quando os pedidos, entre aspas, eles são atendidos, a gente tem que ter o terceiro elemento bem estruturado, que seria a percepção, para entender quando ele chega até nós, para então que a gente perceba e use, né? Porque senão a gente sempre vai ficar naquele ciclo interminável de pedir e fazer, mas isso, o que eu estou fazendo de errado, e não exponenciar, né? E não agarrar, na verdade, quando vem. Por estarmos vivenciando realmente uma era em que o mundo está muito acelerado. E a gente pode sim dizer que estamos vivenciando uma era privilegiada, onde a tecnologia ela vem para nos auxiliar, até porque se não existisse, eu não poderia estar aqui falando e me colocando a minha visão pessoal. Esse é um fator de auxílio, né, nessa questão da tecnologia, onde a gente pode se expor da forma que bem entender, colocar pequenos recortes da nossa vida como a gente bem entender, a gente pode usar isso ao nosso benefício, tanto como uma terapia, quanto para se mostrar quem si realmente é. E existe aquele fator, que é o fator, eu acredito que é o que dessa queixa generalizada, né, que é a mesma questão, justamente por a gente estar vivenciando uma era muito acelerada, onde a gente tem muita informação o tempo inteiro e a gente acaba não focando exatamente em o que realmente a gente quer, a gente acaba não se internalizando, acaba se externalizando demais, e com isso a gente acaba se comparando muito, tanto a nível, em qualquer área da nossa vida, a gente acaba se colocando em uma posição irrealista, saindo da realidade. Inclusive, eu costumo dizer, e a gente sabe, não somente eu, isso é o que eu estou falando aqui, mas eu acredito que o futuro ele vai ser ancestral. Que é realmente nos puxar, quanto mais a gente se colocar em posição de vivenciar a vida cotidiana, como ela realmente é, com os seus impasses, com os seus problemas, encarar a vida como ela realmente é, sem as máscaras que a gente costuma usar, claro, de uma forma dentro do possível, porque a gente precisa dessas máscaras e a gente inevitavelmente a gente usa, né, para poder socializar de uma forma geral. Mas eu acredito que a solução para todo esse impasse, essa crise generalizada, os problemas generalizados, é justamente se ancorar em tudo aquilo que a gente vê como antigo, como ancestral, mas que não é, que só é o que a gente é em essência. O ser humano é em essência, né? Quanto mais a gente se colocar numa posição de realismo, de realidade, de ver a vida como ela realmente é, não somente ver, mas sentir, vivenciar a vida como ela realmente é através de fatores naturais, né? Quanto mais a gente valorizar esses princípios, valorizar o que a gente tem, como é o nosso funcionamento em conjunto com a natureza, com o sol, com o chão que a gente pisa, com o que a gente come, com o que a gente ouve,
com o que a gente faz em conjunto, né? Se relacionando com outras pessoas. Esse é o remédio para a solução. Eu diria o remédio, a solução, a cura é muita coisa. Mas esse é um ponto onde a gente vai dar um start na questão, onde a gente vai conseguir se colocar, se aterrar e, entre aspas, ter a solução em nossas mãos, né? Para essa questão. Se tu parar bem para pensar, isso nada mais é do que se colocar em presença, mas não de uma forma filosófica ou mística, no aqui, no agora. Mas realmente parar, respirar. E é claro, a gente pode ver isso sobre vários ângulos, por que não? De uma forma mística ou filosófica. Mas isso se encaixa em qualquer linha de conhecimento. Tu pode entender, qualquer linha de conhecimento vai te ensinar isso. Ao se colocar, ao se aterrar. Tu pode ver por uma visão espiritualista, por uma visão psicológica, né? Por uma visão energética, por uma visão filosófica, histórica, seja qual for, se colocar no aqui e no agora em análise, né? Em essência. Eu acredito que essa é a solução para as questões que a gente tem desenfreadamente, demasiadamente em queixa. Ou então, quando a gente se coloca repetidas vezes em um mesmo ciclo de experienciar as mesmas questões e as mesmas experiências. Se tu não tem esse terceiro elemento bem estruturado, certamente tu não vai conseguir captar a evolução do processo. Eu tenho percebido isso cotidianamente no que eu tenho ancorado, no que eu tenho co-criado e tenho colocado em prática o terceiro elemento de percepção. E tenho analisado que existe sim um processo de avanço na questão mentalizada, né? Eu costumo falar de uma forma realmente mística até, o quanto a vida ela nos coloca de forma repetida nas mesmas situações e nos mesmos ciclos, nos mesmos problemas, né? Até que então nós possamos aprender a lição. Caso tu esteja muito em introspecção e percebendo que, olha, se perguntando, né? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso acontece repetidas vezes e eu não consigo sair do ciclo? Se eu estou fazendo tudo para sair, não sei. Não está fazendo tudo. Porque se estivesse, não estaria repetindo a mesma lição, né? Algo ali tem que ser aprendido. E eu tenho percebido muito isso em alguns processos pessoais que tenho passado. E percebi que sim, eu tenho repetido as mesmas lições várias vezes e me colocado nos mesmos momentos com as mesmas emoções. Porém, com o terceiro elemento eu comecei a perceber os níveis que eu estou naquela questão. E logo, através desse olhar, a gente pode encaixar para qualquer área da nossa vida, qualquer problema, seja ele qual for. Nós somos pessoas com problemas e questões parecidas somente em momentos diferentes, né? Porque a gente vive em um mesmo mundo, de uma certa forma, em um mesmo ambiente geral, né? A gente vive uma mesma era, um mesmo século. Então, a gente tem as mesmas questões, só que em momentos diferentes, em desenrolar diferente, com olhares diferentes, né? Porque nós somos iguais em espécie, porém nós temos filtros diferentes, logo crenças diferentes, né? Devido a diferentes criações e diferentes aprendizados. Mas a partir disso a gente pode entender que existem pequenos fatores que se encaixam assim para todo mundo. E se a gente começar a analisar
estudar, desmembrar mesmo quais são esses pequenos fatores, que no caso, esse que eu estou colocando, seria a percepção, né? A gente consegue sim resolver problemas amplos de várias áreas, né? E para várias pessoas diferentes, em formatos, em questões diferentes, em questionamentos de áreas da vida diferentes. Quando a gente percebe, a gente consegue colocar mesmo em ação, a gente percebe que existe um fator rico ali da vida, né? Nos oferecendo uma oportunidade de nos estarmos lapidando, né? As nossas vivências, a nossa história. E aí entra uma questão muito boa sobre a experiência. Conforme o tempo vai passando, né? A gente vai ficando mais experiente, a gente vai adquirindo repertório mesmo, história, através daquilo. Mas e aí tu acaba entendendo que não é o tempo ele está para todos, né? O que tu faz dentro do teu cotidiano na verdade, o que tu faz com a massa grossa mesmo, né? Com essas questões apresentadas. É o que vai definir, não para todos, mas pelo menos para a maioria aí dos nossos problemas, né? Aqueles problemas que todo mundo tem, que todo mundo reclama, que parece que é as mesmas coisas, e eu acredito que sim, somente em momentos diferentes e através de visões e intensidades diferentes, né? A gente dá uma importância para as mesmas questões de maneiras distintas, conforme os momentos que a gente está vivenciando na vida, conforme as emoções que a gente deposita naquela questão, né? Isso fala muito sobre a nossa individualidade. Então eu gosto muito sempre de colocar pequenos fatores que funcionam para todo mundo, de certa maneira, mas, porém, respeitando a individualidade, né? Porque aí a gente consegue encaixar isso, usar isso muito bem a nosso favor, né? Sabendo que somos iguais, porém com as nossas particularidades, e respeitando isso e dando valor e visão a isso. A gente consegue se autoconhecer, e a partir de se autoconhecer a gente consegue conhecer o outro e respeitar muito mais o outro enquanto indivíduo. Logo a gente consegue criar de uma forma geral um mundo melhor, ou se não pelo menos um ambiente melhor, uma vivência melhor dentro do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia, dentro dos nossos pequenos ambientes, sejam eles familiares, dentro de casa, sejam eles dentro das nossas relações profissionais, amorosas, de amizade. Se autoconhecendo o teu próprio ambiente interno, né? A gente consegue trabalhar todas essas questões internas que todos temos. Era isso hoje, essa é a minha visão sobre o assunto, era o que eu gostaria e passei, e eu espero trazer mais insights aqui, espero que pessoas se conectem com essa mesma visão. Gratidão!